so. Some people never know. Ei, olá pessoal, mais um vídeo do Larry Beatles aqui para vocês, da série Discografia Comentada dos Beatles. Já vou pedindo, claro, likes aí, os joinhas pro canal subir aí no YouTube, pro canal crescer. Fermento nesse canal aí, gente, ele tem que crescer como eu tenho crescido pros lados neste inverno paulistano de 2019. E inscrições, né? Inscrições aí, por favor, pessoal, né? Bom, olha só, comecei tocando aqui Some People Never Know para falar deste álbum. É um álbum polêmico, no mínimo. Wings Wildlife, primeiro disco lançado pelo Paul com a banda Wings, né? Um grupo que ele montou a partir de agosto de 1971 com Danny Swale na bateria, Danny Lane, ex-Mod Blues, na guitarra, nos teclados, nos vocais, né? E com a Linda McCartney nos teclados. Assim, Linda McCartney teclados, aí entre parênteses um ponto de interrogação, né? Ai, ai, ai. Dali a alguns meses entraria o Henry Mukoloff, né? Mas o Wings Wildlife foi um disco gravado só com esses quatro: Paul, Linda, Danny e Danny, né? E assim, é um disco... Eu me lembro que na época que eu ouvi, eu era muito criança, né, gente? Como eu sempre venho dizendo para vocês, quando criança a gente ouve de uma determinada forma, né? Sem um espírito crítico exatamente. Mas é aquela coisa bem pura, assim, ou bate ou não bate, né? Então eu me lembro que o Ram bateu e muito, né? Depois o Imagine, que eu comprei primeiro, ganhei do meu pai primeiro, eu não engoli, vejam só vocês. E aí o meu pai foi trocar pelo Wings Wildlife, que saiu aqui no Brasil em 1972. E o Wings Wildlife eu me lembro que também não tinha batido como o Ram havia batido para mim, né? E na verdade o meu espírito de bitomaníaco infantil, mirim, não estava tão errado. A maior parte dos críticos considerou o Wings Wildlife um disco muito fraco, né? Com canções assim inexpressivas, sem muita criatividade, né? O Paul parecia assim, tá meio que tateando, né? Para ver qual o rumo musical que ele ia adotar com a nova banda dele. Mas assim, o que poucos críticos conseguiram compreender desse disco, e creio eu que o público também, é que na verdade o Paul, de fato, ele estava experimentando com estilos, né? Experimentando com reggae, com funk, com o blues, um blues mais visceral, com as baladas dele, claro, né, que era uma das suas principais marcas, né, mas acima de tudo ele estava experimentando. Por exemplo, uma das coisas que ele queria fazer nesse disco era gravá-lo assim a toque de caixa, como ele mesmo disse várias vezes, como o Bob Dylan costumava gravar os discos dele, né? O Dylan não ficava meses e meses e meses no estúdio. Ele entrava no estúdio, assim, às vezes em 2, 3 dias ele já gravava tudo, já mixava e já lançava. Era esse o espírito que o Paul começou a cultivar com a feitura do Wings Wildlife. Tanto é que a primeira faixa, Mumbo, é quase que uma jam session, e você ainda ouve o Paul falando "Take it, Tony", né? que era o Tony Phillips, se eu não estiver enganado, hein? Meus nomes estão fugindo da minha cabeça agora. Corrijam-me se o nome do técnico estiver errado. E aí ele já começa a tocar a faixa. Você vê que ela começa assim subitamente, e o Paul pedindo para o técnico ligar a mesa, né, e deixar rolar a gravação. E Mundo é realmente assim uma espécie de jam session, né? O Paul fica lá com um vocal bem alto, né, meio que gritando mesmo, a lá Helter Skelter, só que numa frequência bem mais alta de notas e constante, né?
Aí entra um órgão e tal. É assim, interessante, mas longe de ser uma coisa assim popular, né? Depois vem Bebop, que é uma faixa que é meio assim, meio funkeada, né? Que a gente descobriu recentemente que ela foi gravada numa velocidade, depois o Paul acelerou essa velocidade, né? E também é uma coisa meio esquisita, ele fica o tempo inteiro brincando com a palavra bebop, ele já tinha composto essa música alguns meses antes, existe gravação dela com o Paul tocando violão, com a Linda e as crianças brincando ao lado, né? Saiu uma versão, inclusive, Deluxe Edition do Wildlife, que eu vou falar já já. Enfim, mas era um número assim um pouco bizarro, né? Principalmente para a época, né? E, claro, eu me lembro de ter ouvido isso e não ter entendido muito bem, ter identificado aquilo como uma música não convencional dos Beatles ou de algum ex-Beatle, né? Depois vem Love is Strange, que é uma baita gravação, uma versão de uma música que foi muito popular no ano de 1957, né? Que eu até peguei o nome aqui da faixa para ver, mas eu não vou achar agora porque tá perdido aqui na internet, eu vou acabar matando o tempo do vídeo aqui até achar, né? Mas foi uma música que tinha sido sucesso na interpretação de uma dupla uma dupla obscura de rock and roll e de uma espécie de reggae, né? Um mix de rock and reggae, isso em 1957. O Paul resgatou essa faixa e gravou. Eu achei muito interessante. Inclusive foi a música que ele resolveu lançar como um single do álbum, né, numa versão editada, tal, que saiu recentemente também na Deluxe Edition, mas que na época chegou a ser distribuída na Inglaterra, mas só que a Apple recolheu porque as vendas do Wildlife não foram assim tão legais, não foram as esperadas, então eles resolveram não lançar efetivamente o single com Love is Strange. Terminando o lado 1 do disco, vem Wildlife, que eu acho que é uma belíssima composição do Paul. É um blues, né, assim, bem arrastadão, né? A letra é uma crítica do Paul à matança de animais, né? O Paul faz lá uma comparação entre os animais irracionais e os racionais, né? Sugerindo essa pergunta: quais são, na verdade, os piores animais, né? Não são os animais que a gente chama de animais, somos nós que estamos destruindo a natureza, matando os animais, né? Na verdade, já era o Paul, assim, sofrendo uma influência da Linda. A Linda tinha muito apego, né, com os bichos e tal, né? Então o Paul entrou pela Linda nessa questão ecológica, e o Wildlife talvez seja assim a primeira música onde ele diretamente fala desse tema, e é um blues bem interessante, assim, né? Também tem um clímax no final com o vocal do Paul, ele faz assim, dá uns gritos no final, né? Tem uma guitarra muito interessante também dele, né, que ele está tocando. Lado 2 começa com Some People Never Know, outra das músicas que dizem e falaram na época que era mais um comentáriozinho do Paul para espetar o John Lennon, né? Assim, supostamente com comentários de que a relação do Paul e da Linda era meio fake e tal. Então acho que o Paul escreveu essa música falando dele e da Linda, e assim fazendo uma alusão, né, às possíveis críticas que o John e a Yoko poderiam ter feito ao casal McCartney naquela ocasião, respondendo que, assim, basicamente o Paul e Linda viviam muito bem e que quem falava mal deles não estava por dentro e não sabiam de determinados aspectos que significavam uma boa relação amorosa. Esse é o tema dessa balada longa do lado, que começa o lado 2, que eu acho uma das músicas mais bonitas do Paul McCartney, ali do começo, né, dos primeiros anos pós-Beatles. É uma balada lindíssima, uma música que nunca foi assim tão conhecida do repertório dele, tão valorizada, mas é uma balada linda, 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 eu acho. Some People Never Know.
Também é uma música muito bonita, I Am Your Singer, né? Singer, melhor dizendo. É uma balada também com uma harmonia muito bonita, uma melodia muito forte, né? Eu novamente sou obrigado a dizer que os vocais da Linda ali não me entram, nunca me entraram e continuam não entrando nos meus ouvidos, né? Não gostei do vocal dela ali, acho que estragou a música. Acho que é uma boa canção também do Paul, né? Uma das melhores ali em termos melódicos daquela primeira fase, né? E outra declaração de amor dele pela Linda, provavelmente, com certeza. Tomorrow é uma balada igualmente lindíssima, maravilhosa, uma música linda, com um tema, uma letra comum tal, mas a melodia poderia muito bem fazer parte de um álbum dos Beatles. Eu acho que Tomorrow é uma canção que continua a linhagem lá de Maybe I'm Amazed, por exemplo, né? Vai naquele espírito, né? Também assim um blues rock ligeiro, com uma melodia muito forte. Enfim, uma das melhores baladas do Paul ali do começo da carreira, na minha humilde opinião. E o disco termina com outra bela música, que é Dear Friend, que aí tem uma dúvida, né? Porque dizem alguns bitlólogos que Dear Friend foi composta e gravada. Composta no final de 1970 e no começo de 71. Mas por isso mesmo que eu acho um pouco estranho que se tenha pesquisadores que falam que Dear Friend foi composta pelo Paul em resposta a How Do You Sleep, do John, no Imagine, né? Eu acho que provavelmente, claro, essa música foi feita para o John, mas eu não sei se foi feita como uma resposta ao John Lennon. É uma balada longa, uma piano ballad, né? Muito bonita, com uma melodia muito forte, um arranjo assim bem intimista, e você vê que o Paul tá ali sério, ele tá, o arranjo que ele impôs à música é um arranjo bem sóbrio, né? Bem sério, assim, bem determinado, como uma resposta mesmo, né? Mas eu acho que provavelmente resposta, uma das várias respostas e troca de espetadas que os dois se deram, o John e o Paul, naquela ocasião, né? Não sei se foi exatamente para How Do You Sleep, porque dizem que essa música começou a ser gravada no Ram também. Os primeiros takes dela foram gravados no Ram, depois o Paul aproveitou e gravou para o Wildlife, que aliás foi gravado nos estúdios da Abbey Road, né? Foi o primeiro disco assim completo que o Paul gravou, o primeiro dos Wings, né? Mas assim, vamos dizer, o terceiro álbum solo dele. Eu sempre faço essa leitura, eu não fico pensando no primeiro dos Wings. O Wildlife para mim é o terceiro disco solo do Paul, né? E gravado inteiramente lá no Abbey Road. Enfim, Dear Friend é uma música muito poderosa, tem lá um arranjo de cordas, né? Que dá um tom realmente assim bem lúgubre para a música, que é uma longa balada que encerra o disco. Tem ali aquela vinhetinha que vem antes, né? E depois de Tomorrow e depois de Dear Friend tem outra vinhetinha que é Mumbo Link, né? Que é ali um trechinho de música instrumental, provavelmente uma passadinha de som que eles deram antes de tocar Mumbo, por exemplo, né? Bom, esse disco foi lançado... Mostrei, né? Wildlife, mostrei aqui. Puxa vida, será que não mostrei? Essa aqui é uma edição japonesa. Esse disco teve várias edições. Saiu, além da original em vinil, de 71, claro. Ele foi lançado depois em CD em 87, uma versão remasterizada em 93, aí o Paul incluiu algumas demos lá, bônus, né? Tipo Mama's Little Girl, Give Ireland Back to the Irish, né? Mary Had a Little Lamb Dragonfly, essa última gravada durante o Ram também, mas que saiu lá como lado B do compacto Mary Had a Little Lamb, que ele lançaria logo no começo de 72, né? Enfim, o Wildlife teve várias versões até culminar com a última Deluxe Edition,
que assim me decepcionou um pouco. Por quê? Porque na verdade aquele Rogue Mix lá do álbum, do disco 2 da Caixa, as diferenças de mixagem são assim mínimas, né? Tem algumas músicas lá que você percebe uma diferença legal, dá assim uma sensação boa de ouvir, porque você percebe que tem algumas diferenças. Mas, por exemplo, I Am Your Singer não tem absolutamente nenhuma diferença. Eu não consegui identificar. Tá certo que eu estou com umas caixas de som aqui não tão boas para ouvir, mas eu não consegui no fone de ouvido identificar uma diferença entre a versão original e esse Rogue Mix que saiu no box Deluxe Edition do Wildlife. Não consegui. O restante, melhorou lá um pouquinho. Some People Never Know, que acho que é a música que eu mais gosto do disco. Tem lá alguma diferença, mas o resumo da ópera é que a gente, que é colecionador, já conhecia praticamente tudo desse disco que saiu na Deluxe Edition, né? Em piratas, né, diversos, em vinil, em CD, seja lá como for, na internet. A gente já conhecia, então assim, não me trouxe muita surpresa esse Deluxe Edition. O que me faz pensar novamente que o Paul McCartney continua economizando material realmente forte para lançar, né? Eu espero que um dia, lá quando ele tiver 90 anos de idade, não estiver aguentando mais compor e gravar disco novo, ele lança esse material, né? Porque as Deluxe Editions aí, a exemplo da do Wildlife, não trouxeram grandes coisas, não. Tem lá o DVD que trouxe uns ensaios dos Wings, mas que a gente conhecia já alguma coisinha, tá? Veio com uma imagem mais legal e tudo, então foi mais interessante. De maneira geral, com o passar dos anos, esse disco ganhou para mim uma força que, na época, quando eu era criança, eu não conseguia sentir, não era um dos discos que eu mais ouvia do Paul. Mas eu confesso a vocês, com o passar dos anos, assim como aconteceu com Extra History, do George Harrison, o Wildlife passou a ser um disco que eu gosto de ouvir. Aliás, vou aproveitar que eu estou com gripe aqui, terminando esse vídeo eu vou ouvir o Wildlife. É um disco que eu acho bom, no final das contas, né? Principalmente o lado 2 dele. As 4 músicas do lado 2 são excelentes. São, assim, são trabalhos muito fortes do Paul. Claro que não é o melhor que ele podia oferecer, mas havia aquela coisa dos críticos da época que ficavam esperando que o Paul fizesse um Sgt. Pepper's, um Abbey Road de novo, né? Então não sacavam que ele estava buscando novos rumos para a música dele, que ele queria inovar um pouco, ele queria acrescentar. Tanto é que nesse disco ele acrescentou reggae, ele usou mais blues, ele fez uns blues mais pesados, ele fez lá um improviso que foi Mumbo, como eu já disse, enfim, né? A bebop lá com aquele negócio que é meio indefinível, né? Mas está ali, é meio que um reggae, meio que um funk, sei lá, né? E enfim, ele estava experimentando, e eu acho que com esses experimentos, e começando uma banda nova também, né? O disco, naturalmente, que ele sairia assim meio cru, foi gravado rapidamente também, que não era hábito do Paul, né? Normalmente ele ficava meses e meses gravando disco e tal, né? Fazia lá os acetatos, depois ouvia, depois mudava de ideia. Nesse não, ele gravou e de uma vez só ele lançou, mixou e lançou o disco. Talvez por isso que os Rogue Mixes lá não tenham realmente tanta novidade, porque foi um disco gravado rapidamente, mixado rapidamente, um disco meio cru e lançado, meio como, vamos dizer, o Plastic Ono Band do Paul, né? Que por coincidência é o primeiro da banda nova de apoio dele, os Wings. Mas eu gosto, hoje em dia eu considero esse disco um bom disco para se ouvir do Paul McCartney, né? É um disco diferente dele, um disco com uma pegada diferente, um disco meio experimental. Enfim, eu gosto muito do Wings Wildlife hoje, mas durante muitos anos lá atrás, os anos 70, realmente não era um dos meus discos favoritos. Ele não entrou nas paradas de sucesso, nas 10 mais, né? Claro que entrou, né? Entre os 20 mais lá, ele entrou nos Estados Unidos, na Inglaterra, e em alguns países como Austrália e Espanha ele chegou ao 3º lugar de discos mais vendidos, né? Mas ali no epicentro da coisa, que era a Inglaterra e nos Estados Unidos, né?
o disco realmente não teve uma boa aceitação nem de público e nem de crítica. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Volto daqui a 2, 3 dias. Vou tentar me recuperar dessa gripe. Não se esqueçam, visitem a ginger3003.mercadoshops.com.br. Deem likes, inscrições para quem está vendo pela primeira vez. Compartilhem esse vídeo, gente. Vamos fazer o Larry Beatles crescer, porque vai ter muita coisa que vem aí pela frente. Valeu, pessoal. Abração e a gente se vê em breve.